Quantos podem dizer amém? Que tempo bom, né? Como é bom a gente poder louvar ao nosso Deus, estar aqui servindo esse Deus tão bom. Quantos concordam comigo? Pode dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9, por favor. Marcos, o capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Assim que os irmãos encontrarem, Marcos capítulo 9, o versículo de número 14. Quantos encontraram, pode dizer um glória a Deus no seu lugar? Vamos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 9, versículo de número 14, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, por onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma a boca, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não o puderam. E ele respondeu, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-no, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que acontece isto? E ele lhe disse: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, o que Jesus disse para ele? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor, nessa noite, por tua palavra, por tua presença. Pedimos a ti, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração hoje, e que o Senhor continue falando ao coração desta igreja. É o que nós te pedimos e oramos na autoridade do nome de Jesus. Quantos creem, podem dizer amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, esse texto nos diz que Jesus, em algum momento Jesus olhou para os discípulos, e estava em volta dos discípulos uma multidão. Havia um aglomerado de pessoas, muitas pessoas em volta dos discípulos, e havia uma discussão, eles estavam discutindo. E ali estavam os discípulos, estavam alguns escribas, algumas outras pessoas, e eles discutiam acerca de alguma coisa. E quando Jesus então vê aquele certo tumulto, aquela discussão, Jesus ele se aproxima então de onde estavam os seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta, e a pergunta que Jesus faz é: que discussão é essa? É como se Jesus estivesse perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Vocês estão discutindo sobre o quê? Qual é o problema? E quando Jesus faz essa pergunta para aquele povo, aquelas pessoas que estavam em volta dos discípulos, quando Jesus faz aquela pergunta, do meio daquela multidão, ou do meio daquelas pessoas que estavam ali, naquele debate, naquela discussão, do meio deles sai um pai. E aquele homem então ele sai do meio daquele povo que estava ali discutindo com os discípulos, e ele vai até Jesus e ele fala algo com Jesus. Diante da pergunta de Jesus, quando Jesus pergunta o que está acontecendo, aquele homem aproveita aquela oportunidade,
Aquele homem aproveita aquela deixa de Jesus, vamos dizer assim, e ele se aproxima de Jesus e ele abre o coração para Jesus. Ele se aproxima de Jesus e ele vai abrir o coração, ele vai falar dos seus sentimentos. Aquele homem, aquele pai, ele vai dizer para Jesus sobre as suas frustrações, porque aquele homem está ali junto dos discípulos, naquele meio, naquele momento que onde os discípulos, os escribas e algumas pessoas discutiam, aquele homem estava ali, mas quando ele tem a oportunidade de se dirigir a Jesus, o que ele faz? Ele abre o coração, ele vai falar para Jesus sobre as suas frustrações, e quando ele abre a boca, quando ele abre o coração, o que ele conta para Jesus? Ele vai contar para Jesus a história do seu filho. Quando aquele homem vai abrir o coração para Jesus, ele vai falar de algo que acontecia na sua casa, ele vai falar de algo que ele vivia junto com o seu filho, ele vai contar a história do filho, mas a história do filho é muito envolvida com a história dele, como pai, o que o filho estava sofrendo, o pai sofria junto. Então naquele momento, quando ele abre o coração para Jesus, ele vai contar para Jesus quais eram os desafios que o filho dele estava vivendo, quais eram os desafios que ele estava vivendo. E aí ele diz no versículo 17, no versículo 18, olha comigo na sua Bíblia por favor, Marcos capítulo 9, versículo 17, versículo 18, aquele homem então ele vai dizer para Jesus o que estava acontecendo, qual é a história, quais são as suas frustrações. Ele diz no versículo 17, e um da multidão, ou seja, aquele pai, respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito, o quê? Mudo. Versículo 18, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não, o quê? Puderam. Irmãos, quando esse homem chega para Jesus e ele vai abrir o coração, ele vai contar a sua história, eu vejo nesse homem, eu vejo nesse pai, alguém que estava muito chateado. Eu vejo nesse homem, nesse pai, alguém que estava muito triste, alguém que estava na verdade muito frustrado com a situação em que ele estava vivendo, ou a situação que o filho dele estava vivendo. As falas desse homem revelam para mim um homem que está muito frustrado, muito chateado. E a primeira frustração desse homem, eu quero ver com você hoje pelo menos 3 frustrações que eu consigo ver nesse pai. E a primeira frustração dele, quando ele está conversando com Jesus, a primeira frustração daquele pai, ele está frustrado com a vida. Eu vejo nesse homem, um homem que está chateado com a vida, ele está frustrado com a vida, porque Jesus ainda faz uma pergunta para ele, depois que ele diz assim, Jesus, olha o que está acontecendo com meu filho. Jesus, meu filho sofre de uma situação muito complicada, meu filho ele tem como se fosse convulsões, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ele fica endemoniado, meu filho está vivendo dias difíceis, ele está dizendo, Jesus, olha o sofrimento do meu filho, o sofrimento do meu filho me faz sofrer. E quando ele está relatando isso para Jesus, Jesus fala para ele, desde quando isso acontece? Desde quando tem esse sofrimento? E ele responde para Jesus, no versículo 21, ele diz assim, Jesus, o que meu filho vive, acontece desde a infância dele, desde quando ele era pequeno, desde quando ele era muito novo, muito pequeno, desde a sua infância, Jesus, que meu filho sofre essa pressão demoníaca, desde pequeno meu filho sofre essas crises fortíssimas de convulsões, eram como que aquele menino sofresse de convulsões seríssimas, a gente sabe que era uma possessão demoníaca, mas é como se fosse fortíssimas convulsões, ele se debatia, caía no chão, começava a se debater, travava os dentes, ou rangia os dentes, esfregava os dentes um no outro, espumava a boca, o corpo do menino, cada vez que tinha uma situação como essa, ia se definhando cada vez mais, e o pai tinha que assistir toda aquela cena, o pai assistia tudo aquilo, vendo o filho vivendo aquele quadro. Então a primeira frustração que eu vejo nesse homem, nesse pai, ele está frustrado com a vida. E por que ele está frustrado com a vida? Porque ele não conseguia encontrar uma razão pela qual o filho vivia aquela situação.
O pai não conseguia encontrar uma situação que justificasse o porquê o filho dele sofria tanto. Porque o menino não dava para dizer que aquilo era consequência de pecado, que aquilo era consequência de erro, porque o menino sofre aquela situação desde a infância, desde muito novo. Então o pai, ele olha para o filho, e ele não consegue encontrar, meus irmãos, uma razão que ele pudesse justificar. Não, meu filho está passando por isso, mas é por causa dessa e dessa situação, ou é por causa desse ou aquele erro, ou é por causa dessa ou aquela enfermidade. Não havia. Ele não conseguia entender a justificativa, ele não conseguia compreender se ele cometeu algum erro e o filho estava pagando por aquilo. Ele não conseguia entender ou encontrar na vida do filho algum erro que justificasse. Por quê? Porque aquela questão começou desde a infância daquele menino. É um pai que nunca teve descanso. É um pai que sempre estava sofrendo com aquela questão. É um pai que sempre estava tenso. Porque o texto diz, ele fala assim, Jesus, de repente, ele começa a espumar a boca, começa a se debater, cai no chão e vive essa situação complicada. Então eu penso nesse pai que está o tempo todo tenso. Houve uma época da minha vida que o meu filho mais novo, Davi, ele sofria de muitas convulsões. E a convulsão do Davi era por causa de febre. Mas era um negócio tão estranho, porque se ele chegasse a 37,5, ele dava convulsão, ele tinha convulsão de febre. E era uma cena muito complicada, várias e várias vezes. O Davi teve convulsão no meu colo, nos meus braços, na cama, brincando na sala, brincando às vezes lá na casa. A gente morava ainda naquela casa mal assombrada. E às vezes, quantas vezes ele, de repente, aquela convulsão vinha, ele caía, batia a cabeça no chão. Era uma cena muito difícil. E por causa disso, como eu nunca sabia que momento ia ter, que ele ia ter a convulsão, eu ficava o tempo todo tenso. Eu não conseguia descansar com aquilo. A gente ia dormir, deitava para dormir, eu colocava meu celular para despertar de hora em hora. Outras vezes, a cada 1h30, meu celular despertava, eu acordava e ia no quarto para ver se ele estava com febre, porque eu tinha trauma de ver ele de novo tendo convulsão. Então toda hora eu ia lá, colocava a mão na testa dele, colocava termômetro, ficava aquela tensão, não conseguia relaxar, não conseguia descansar, por causa daquela situação. Eu vivia muito tenso por causa daquilo, porque eu nunca sabia quando seria a próxima convulsão que ele teria. Se ele estaria numa escada, se era perigoso, se ele teria uma convulsão de madrugada, comigo dormindo, e eu não estaria ali para ver, para ajudá-lo. Então aquilo me deixava sempre tenso. E quando eu vejo esse pai aqui de Marcos capítulo 9, eu vejo nele um pai também que deve ter vivido muito tenso por causa dessa situação. E isso, como ele não encontrava um motivo, deixava aquele pai chateado com a vida. Por quê? Porque ele tinha uma pergunta para a qual ele não encontrava resposta. Por que isso acontece exatamente com o meu filho? Por que isso acontece comigo? Ele não conseguia encontrar uma resposta. Por que isso acontece aqui em casa? Por que isso acontece na minha família? Por que isso está acontecendo exatamente com meu filho? Onde foi que eu errei? Ele não encontra a resposta. E quando ele não encontra a resposta, eu vejo nesse homem um homem chateado com a vida, um homem frustrado com a vida, porque parece que a vida deu de presente para ele, ou deu de presente para o filho dele, um mal que ele não conseguia explicar. Quando eu olho para esse pai, meus irmãos, eu vejo uma segunda frustração nesse homem. Era um pai frustrado consigo mesmo. É um pai, uma pessoa que está frustrada com ele mesmo. E frustrado com ele mesmo por quê? Por causa da sensação de incapacidade. A sensação de incapacidade corroía aquele pai por dentro. A sensação de não poder fazer nada.
a sensação de não conseguir resolver aquela situação. Quando esse pai conta o fato para Jesus, quando ele está narrando para Jesus o que acontecia com o filho dele, está implícito na fala daquele pai, está implícito porque ele está dizendo: Jesus, isso sempre acontece, meu filho vive essa situação. Quando ele está contando para Jesus, está implícito na fala, como se ele pudesse dizer: Jesus, isso acontece com meu filho direto e eu não posso fazer nada, não consigo fazer nada. Ou como a questão é como se estivesse implícito na fala daquele homem: nada que eu faça resolve o problema do meu filho, nada que eu fizer resolve o problema dele, ele continua tendo essa situação, ele continua passando mal. Quando eu vivia essa época lá na casa que nós morávamos, na casa mal assombrada, e quando eu vivia esse tempo da nossa história com Davi, eu tinha a mesma sensação, irmãos. Nada que eu fazia resolvia. Uma sensação muito ruim, uma sensação de incapacidade. A única coisa que eu conseguia fazer é esperar a convulsão passar e levar para o médico, ou colocar dentro do carro naquela situação e levar para o médico, ou colocar a mão na boca para a língua não rolar, e depois ficar com o dedo todo marcado, mordido, e levar para o médico. Então era aquela sensação de que tudo que você faz, nada muda. Você faz de um jeito, tenta de outro, mas a situação continua a mesma. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, que nos machuca, como aquele pai era machucado ao ver o filho naquela situação, quando a gente está passando um momento tão difícil, que vai nos ferindo, e você não vê melhoras, e você não vê aquela situação melhorar, você não vê uma mudança, a sensação de impotência quase nos mata de tristeza, sim ou não, irmãos? Claro. A sensação de ver você que está perdendo algo, a sensação de ver um drama dentro de casa, ou na sua vida pessoal, e você não conseguir fazer nada, isso corrói a gente por dentro, tristeza. Então eu vejo em Marcos capítulo 9, um homem, um pai, frustrado com a vida, porque ele não consegue encontrar um motivo para viver o que ele está vivendo. Então ele está frustrado com a vida, ele não acha uma explicação. Eu vejo em Marcos capítulo 9 um pai frustrado com ele mesmo, porque vai além das forças dele, ele não tem o que ele faça que resolva. E por fim, eu vejo nesse homem, a terceira frustração que eu vejo nesse homem, ele mesmo diz para Jesus qual era a sua terceira frustração. Ele diz para Jesus, no versículo de número 18, ele diz assim: Senhor, olha para mim por gentileza, ele diz assim: Jesus, meu filho passa mal, meu filho vive essa situação, eu não sei o porquê, ele está frustrado com a vida, ele está frustrado com ele mesmo, porque ele não consegue resolver. Mas a terceira frustração, ele diz assim: Jesus, eu pedi ajuda para os seus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. A terceira frustração daquele pai está dizendo: Jesus, eu pedi ajuda para os seus discípulos, mas eles não fizeram nada. Jesus, eu pedi socorro para os discípulos, mas eles não conseguiram. Aquele pai, meus amados irmãos, ele apresenta a terceira frustração dele. A terceira frustração dele é com os discípulos de Jesus. No início do texto que eu li com você essa noite, diz que no momento da discussão, estavam várias pessoas reunidas. Estavam reunidos os discípulos, e estavam reunidos os escribas. Estavam reunidos quem? Os discípulos e quem mais? Os escribas. E haviam outras pessoas, dentre elas aquele pai. E mesmo se reunindo, quem eram os escribas? Os escribas eram religiosos daquela época. É um grupo religioso daquela época. E quando o pai chega com o menino naquela situação, estão lá os discípulos de Jesus e estão também os escribas. Eles começam a discutir, mas ninguém faz
ninguém faz nada para ajudar aquele pai. Então como é que eu vejo essa situação? Se estão ali os escribas e os discípulos juntos e ninguém faz nada, e aquele pai está frustrado com isso porque ninguém fez nada, eu vejo aqui nesse homem alguém frustrado com a religião. Frustrado com a religião. É como se fosse alguém frustrado com a igreja. É como se fosse alguém frustrado com os irmãos da igreja. Que está dizendo: Jesus, teus discípulos, eu pedi ajuda, mas ninguém fez nada. É como se fosse alguém frustrado com a liderança da igreja. É aquela sensação: eu estou com um baita problema, eu estou numa situação muito difícil, mas na igreja ninguém faz nada por mim. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada para me ajudar. É como se fosse essa a situação. Percebe a condição desse homem, irmão? Sim ou não? Eu vejo na história desse homem essa questão. Alguém que está frustrado com a vida, frustrado consigo mesmo e frustrado com a religião. Deixa eu mexer com você essa noite. Quantos de nós estamos assim também? A gente que está aqui, você que está acompanhando pelo YouTube, quantos de nós estamos assim também? Cansados de tudo e de todos, por causa de uma situação na nossa vida que a coisa não vai. Quantos de nós estamos assim, irmãos, chateados com a vida? Você está chateado com a vida porque você está passando um problema, está passando uma situação tão complicada, e aí você tenta buscar na sua mente alguma coisa que justifique isso, e você não encontra. É aquele pai, ele não consegue entender o porquê ele está sofrendo tanto daquele jeito com o filho. Quantos de nós estamos assim, às vezes chateado com a gente mesmo, porque você, diante de uma situação, você se sente tão impotente, não consegue fazer algo para mudar, ou não consegue fazer algo para mudar você mesmo. Você queria mudar, mas você não consegue. Você queria fazer diferente, mas não consegue. Ou queria ajudar para que a situação da sua casa, a situação talvez financeira, ou algum problema que está passando aí na sua família, ou você, ou alguém que você ama, você não consegue resolver, você não consegue mudar, e aí vai batendo aquela frustração na gente, que a gente não consegue resolver o problema. Quantos de nós estamos assim, irmãos, frustrados com a religião? Frustrado com a religião de fato. Porque às vezes a gente esperava uma situação e encontrou outra. Foi a fala de alguém, foi a atitude de alguém, ou a não fala de alguém, ou a não atitude de alguém dentro da igreja, dentro da religião, que veio e não era algo que você estava esperando, ou esperava algo diferente, esperava que alguma coisa acontecesse, não aconteceu, e aí a gente fica assim frustrado. Eu sinto no meu coração hoje que existem pessoas assim. Deus me deu essa palavra para pregar para a gente hoje, meus irmãos. Deus trouxe essa palavra no meu coração desde ontem para trazer para essa igreja. Desde sexta-feira eu venho orando, dizendo: Deus, o que eu vou falar para a igreja nesse domingo? O que o Senhor quer? E o Espírito Santo foi então me conduzindo, foi me mostrando, me revelando essa palavra. Porque muitas das vezes nós estamos assim, ou frustrados com alguma área dessa, ou com a vida, com a gente mesmo, ou com a religião, ou talvez você é alguém que soma essas três frustrações dentro de você hoje. E aí Deus me deu essa mensagem hoje para a gente tentar responder a pergunta: o que fazer quando estamos chateados com a vida, com a gente mesmo e com a religião? Porque parece que não sobra mais nada. O que fazer com uma situação como essa? Quando eu olho para esse homem, eu aprendo algo com ele, com esse pai. Porque é um pai que está frustrado com a vida, está frustrado com ele mesmo, está frustrado com a religião. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus chega lá e faz uma pergunta. E quando Jesus fez a pergunta, o que aquele homem fez? Aquele homem foi até Jesus.
Aquele homem foi até Jesus e ele disse com sinceridade e com humildade para Jesus, versículo 22. Olha comigo, por gentileza. Quando você encontrar, diz amém. Versículo 22. Aquele homem diz assim: encontraram? E muitas vezes tenho lançado no fogo, na água, para o destruir. Aí ele disse para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, o que mais, irmãos? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Um homem frustrado com a vida, com ele mesmo, com a religião, e ele ainda conseguiu encontrar uma última instância a qual ele poderia recorrer. Porque a religião aponta para Jesus, mas ela não é Jesus, e nem Jesus é a religião. E quando ele aponta, ele vai a Jesus, ele diz: Jesus, eu já tentei, Jesus, eu estou frustrado, mas ele diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele homem está dizendo: Jesus, ajuda meu filho, Jesus, me ajuda porque eu não aguento mais viver essa situação. Ele está dizendo: Jesus, eu não aguento mais viver isso, eu estou chateado com tudo. Mas ele está chateado com tudo, mas o que ele faz? Ele vai até Jesus. Escuta uma coisa, meus amados irmãos, essa noite: quando os nossos recursos acabam, nós ainda podemos recorrer a Jesus. Quando não encontramos resposta na vida, quando não encontramos resposta em nós mesmos, ou até mesmo quando a religião nos frustra de alguma forma, nós ainda podemos recorrer a Jesus. Quando a vida te parece injusta, porque muitas das vezes a vida parece injusta com a gente. Quando você se sentir incapaz, porque muitas das vezes a gente se sente incapaz. Quando a religião apenas te oprimir, porque muitas das vezes acontece isso, lembre-se que ainda existe um outro recurso: nós podemos ir até Jesus. A Bíblia conta de uma mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria, você conhece essa história? E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tentou tudo que pôde, ela gastou tudo que tinha com os médicos, ela tentou tudo. Quando esgotou o recurso daquela mulher, quando ela não tinha mais o que fazer, a Bíblia diz que ela tomou uma decisão com ela mesma. Ela diz assim: eu vou até Jesus, e se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sararei. O que aquela mulher está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: olha, eu vou agora, à última instância, eu vou até Jesus, eu vou suplicar a Jesus, eu vou tocar nas vestes dele pela fé, porque eu já não tenho mais o que fazer, todos os meus recursos acabaram. Parece, meus amados irmãos, que quando todos os nossos recursos acabam, parece que quando todos os nossos recursos se esgotam, quando não há mais o que a gente fazer, ou quando não sabemos mais para que lado correr, e vamos a Jesus, parece que é em momentos como esse que a nossa fé é ativada de uma forma extraordinária. Quando vamos a Jesus sabendo que eu não tenho mais o que fazer, quando vamos a Jesus sabendo que eu não tenho outro recurso, parece que nós vamos crendo ainda mais que Ele é a resposta, que Ele é verdadeiramente a solução, e que Ele pode fazer um milagre acontecer na nossa vida, na nossa casa, na vida daquele que nós amamos. Quantos de vocês creem? Digam glória a Deus comigo essa noite. Por isso aquele pai, frustrado de tudo, ele vai a Jesus. E quando ele diz aquelas palavras para Jesus, Jesus diz para ele o versículo 23, e Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A resposta de Jesus para aquele homem: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Por mais que você esteja tão frustrado com algumas coisas, eu vim te convidar essa noite. Eu vim dizer uma coisa para você: você ainda pode crer em Jesus. Talvez você não acredite em mais ninguém. Talvez você nem acredita mais na vida. Talvez você não acredita nem tanto mais na religião. Você está tão machucado. Mas eu vim dizer uma coisa para você: continue crendo em Jesus. Ele é maior do que a vida,
Ele é maior do que você. E Ele é infinitamente maior do que qualquer religião. Ele é o motivo. Ele é o motivo. A gente não veio para o culto essa noite porque religiosamente nós somos crentes. Nós viemos para cá essa noite porque cremos e adoramos e buscamos a Jesus. Jesus está dizendo para aquele homem: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Deus me deu essa palavra para pregar para a gente essa noite. Ao invés de você desistir porque está frustrado, porque quando a gente se encontra, quando você depara com alguém que está frustrado com a vida, ele não quer viver mais. Quando você encontra alguém que está frustrado com ele mesmo, ele não acredita em mais nada, ele não quer fazer mais nada, ele não quer lutar. Quando você encontra alguém que está frustrado com a religião, ele não quer crer em mais nada, ele não quer ter nenhum tipo de atitude de fé. Então quando você encontra alguém que soma essas coisas, frustrado com a vida, consigo mesmo e com a religião, essa pessoa quer parar, essa pessoa quer desistir, ela quer desistir da vida, ela quer desistir dela, e ela quer desistir da religião. E aí quando eu penso em desistir da religião, ela quer desistir de estar na igreja, ela quer desistir do ministério, ela quer desistir de fazer o que Deus chamou ela para fazer, ela quer desistir dessas coisas, porque ela está frustrada. E eu não vim apontar ninguém, porque muitas das vezes nós nos encontramos assim, porque o que a gente está vivendo é muito forte, e nós somos de carne e osso, e chega um momento da nossa vida que parece que a gente não vai resistir a essas coisas, e nós vamos nos frustrando, vamos ficando chateados, vamos nos sentindo cada vez mais impotentes, vamos pensando que para a gente não tem jeito, eu vou desistindo de mim mesmo. Mas eu vim dizer para você essa noite, que você tem uma opção, você pode desistir, e se você desistir, você tem todas as justificativas, você pode desistir, você pode pensar: eu já tentei de tudo, já tentei a vida, eu não consigo, e a religião não me ajuda. Você pode desistir como aquele pai, ele poderia ter pegado o menino e ido embora, porque que ele vai nos discípulos, os discípulos de Jesus estão ali, os escribas religiosos da época estão ali, e eles não fazem nada para ajudá-lo. Então ele poderia ter dito: não tem jeito, vamos para casa, vamos morrer, vamos esperar a morte. Mas eu aprendo com esse homem que a gente ainda tem uma outra opção, que é recorrer a Jesus, pela fé. Quando aquele pai escutou a resposta de Jesus, eu vou terminar. Eu falo para vocês que muitas vezes, eu vim do hospital com Davi, que tinha sofrido convulsão e convulsão, e eu tinha que vir, deixar eles em casa, e vim para cá pregar. E dentro da gente vão surgindo tantos questionamentos, mas nessa caminhada, eu consegui aprender uma coisa, que eu podia recorrer a Jesus. Não é que eu não orava, não é que eu não servia a Deus aqui na igreja, eu servia. Quem era da igreja desse tempo sabe. Mas um dia, eu já contei isso aqui, ele teve uma convulsão e eu levei ele ao médico. Ele fez um exame, e quando eu voltei para o médico olhar o exame, o médico disse assim para mim: pai, se o seu filho tiver mais uma convulsão, eu vou receitar e ele vai ter que tomar Gadernal pelo resto da vida. Se ele tiver mais uma convulsão. Como é que resolve isso, irmãos? Antes disso, ele me deu um remédio e falou assim: pai, quando você perceber que ele vai ter uma convulsão, meia hora antes você dá esse remédio. Pensa. Aí eu ficava mais aflito, porque não sabia. Então eu nunca acertei. Já tinha acontecido. Então depois de um tempo ele falou assim: olha pai, esse não funcionou. Se tiver mais uma vez, se você voltar aqui,
mais uma vez, ele vai tomar pelo resto da vida. Aquilo foi um coice no meu peito, porque eu pensei, pronto, não tem, mas acabou, fazer o quê? Eu não tinha controle, se tiver já era. Mas naquela noite, naquele dia, quando o médico falou aquilo para mim, para minha esposa, nós voltamos para casa, e nós oramos aquela noite como nós nunca tínhamos orado antes. Foi uma oração quase que de desespero, porque eu não conseguia encontrar um motivo que justificasse. Eu ficava chateado comigo mesmo. E na igreja, por mais que alguém tentava me ajudar, mas não conseguia, mas não resolvia. Mas aquele dia eu orei, eu e ela quase que num desespero. E oramos e choramos, oramos como nunca tínhamos orado antes. Por quê? Porque haviam esgotado todos os recursos, todas as possibilidades. Então naquela madrugada nós recorremos a Jesus de uma forma extraordinária. E alguns dias depois, Jesus fez um milagre na nossa casa. E nunca mais, fazem 9 anos, ele teve uma convulsão. Eu penso que nos dias mais difíceis da nossa vida, brotam de nós as orações mais sinceras. Eu penso que no meio das maiores frustrações, o Espírito Santo extrai de dentro de nós a nossa oração mais sincera, mais profunda. Jesus falou para aquele pai: se creres, tudo é possível ao que crê. Quando aquele pai escuta aquilo, sabe o que ele fez? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar, porque ele estava chateado com ele mesmo, frustrado com ele mesmo. E Jesus está dizendo para ele: você precisa o quê? Você precisa o quê? Crer. E a coisa talvez que mais ofende alguém que está passando por um problema é quando você fala para ela assim: você tem que crer. Porque você está dizendo o que para ela? Você não está crendo. Sim ou não? E Jesus deu essa resposta para o pai: se crer, tudo é possível que crê. Quando aquele pai escuta essa palavra, você tem que crer. Eu sei. Mas quando ele escuta aquela resposta de Jesus, a Bíblia diz que aquele pai começou a chorar. E ele começou a chorar, diz a palavra, e ele começa a chorar ali diante do Senhor. E quando ele chora no versículo 24, ele diz no versículo 24, ele olha, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Mas na mesma hora ele diz o quê? Me ajuda na minha incredulidade. Por quê? Porque ele estava chateado. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu preciso crer. Mas ele começa a chorar. Eu acho que é um choro de desespero, que ele está dizendo: o que eu vou fazer? Eu quero crer, mas eu tô mal. Mas ele pede a Jesus, ele diz: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Por quê? Porque ele está chateado com a vida, ele está chateado com ele está chateado com a religião. Então ele está dizendo assim: Jesus, eu quero, mas eu estou tão descrente de tudo, eu estou tão frio. Deus está falando contigo essa noite. Estou tão frio, está tão difícil, está tão difícil crer, é tão difícil ver meu filho nessa situação e crer.
Então ele começa a chorar e ele diz: eu te peço uma coisa, Jesus, me ajuda, apesar da minha pouca fé, me ajuda, apesar da minha incredulidade, me ajuda, apesar de toda a minha frustração, Jesus, me ajuda, eu quero crer, eu quero voltar a crer. E hoje eu quero orar por pessoas assim. Eu quero orar por alguém que está vivendo isso. Eu tenho hoje um convite a você que se encontra nessa situação, a vir hoje a Jesus, para fazer uma oração como nunca fez antes, e de preferência uma oração sincera, e dizer: Senhor, não está fácil crer, mas me ajuda. Porque quando nós oramos com sinceridade, Jesus pode nos ajudar. Quantos me entendem essa noite? Sabe, eu queria convidar você a vir no altar hoje, daqui a pouquinho. Vir no altar orar, mas não no altar da igreja, não no altar da religião, não é no altar da religião, mas queria hoje que você viesse aqui na frente, como se você tivesse vindo encontrar com Jesus, pela fé, abrir teu coração em oração, como aquele pai fez, como um dia eu também fiz, e quem sabe essa é a noite que isso pode acontecer na tua vida, de você dizer: Senhor, me ajuda a crer, eu preciso sair daqui hoje, crendo que o Senhor ainda pode fazer um milagre na minha vida, que ainda tem jeito para a situação que eu estou vivendo, e melhor, ainda tem jeito para mim. Você quer orar assim comigo essa noite? Eu queria pedir para reduzir as luzes, e eu queria te pedir para a gente gastar uns minutinhos aqui hoje, fazendo essa oração. E eu queria convidar você, se você sentir a vontade para isso, a vir aqui no altar que nós vamos orar juntos hoje. Não é o altar da religião, mas vir no altar hoje para você ter um momento sincero entre você e Deus, para orar e dizer: Senhor, me ajuda a crer. Quero convidar você, se você quer fazer essa oração assim, você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, ajoelhar, e nós vamos orar juntos, e toda a igreja em oração comigo essa noite. Aquele pai dizia: Senhor, me ajuda a crer. Aquele pai dizia: Senhor, me ajuda a crer, eu estou tão frustrado com tanta coisa, mas eu preciso crer mais uma vez. Eu preciso crer mais uma vez. Se a igreja puder fechar os olhos, enquanto essas pessoas estão vindo aqui no altar, para que elas possam falar com Deus essa noite, falar com Jesus, chorar, pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, ajuda-nos, tão difícil, o Senhor pode ajudar. Você tem liberdade de vir, não se constranja, venha, é o seu momento. Vem chorar no altar e dizer: Jesus, socorre-me, me dá força, me ajuda a crer mais uma vez na vida, me ajuda a crer de novo em mim mesmo.
ajuda, Senhor. Ora, ora, toda a igreja, se puder, ora nessa noite. Peça a Jesus para gerar fé dentro do teu coração. A gente está vivendo dias assim de tantas coisas, de tanta mentira, tanto fake news, tanta situação. Está sendo tão difícil acreditar. Não sabe mais em quem acreditar, no que acreditar. Mas eu vim dizer para você, ainda resta Jesus, nós podemos acreditar nele. Podemos acreditar na palavra de Jesus. Podemos acreditar no que ele tem para fazer na nossa vida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, e em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Eu queria pedir para que alguns irmãos viessem aqui à frente, orar com essas pessoas que estão aqui na frente, por favor. Enquanto o Léo está cantando, se você puder, sai do seu lugar, abraça alguém que está aqui na frente e comece a orar junto com eles, para eles se sentirem hoje abraçados com alguém. Isso. Deixa Deus usar você essa noite. Passar pelo vale, Isso, vem igreja, vem orar com eles. eu acharei conforto em teu amor. Ora com eles aqui, vem mais pessoas. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços recaio em tua graça. Canta, igreja, enquanto isso Jesus vai renovando a sua fé também essa noite. Recaio de novo em tuas mãos.
Essa é a época que nós mais precisamos que a nossa fé esteja firmada em Jesus. Canta, igreja, e declara: Jesus, restaura hoje a minha fé. Há uma unção aqui essa noite, declara: recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, canta, igreja, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços Senhor, eu oro por essas pessoas que estão aqui no altar essa noite. Que toda frustração hoje seja arrancada do coração deles. Que toda tristeza, Senhor, com a vida, que toda tristeza e decepção com eles mesmos ou com a religião, que hoje seja arrancado pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu oro por toda a igreja esta noite e eu declaro, Senhor, que todas as frustrações hoje sejam retiradas da nossa vida. Quantos de nós, Senhor, decepcionados com tantas coisas, mas hoje eu oro e declaro que o sangue de Jesus hoje nos restaura. Que o teu poder, Espírito Santo, hoje restaure esta igreja, restaure este homem, restaure esta mulher, ó Pai, esta noite. Senhor, levanta-nos, Deus, como um povo que crê em Ti. Senhor, a nossa fé não está firmada nas coisas que estão acontecendo lá fora, mas a nossa fé é firmada em Ti, Jesus. Em Ti nós acreditamos, em Ti nós esperamos, em Ti nós buscamos. Senhor, hoje nós declaramos a nossa fé no Senhor. Ajuda-nos a crer, sustenta a nossa fé, sustenta a fé desta igreja, sustenta a fé de cada família, sustenta-nos hoje, sustenta-nos, Espírito Santo de Deus, fortalece esta igreja, que a gente caminhe na fé, sustenta-nos, nos ajuda, Espírito de Deus. Tira hoje a tristeza do nosso coração, tira hoje a mágoa do nosso coração, tira hoje a angústia do nosso coração, tira hoje, Deus, a decepção contra nós mesmos e restaura-nos hoje através da fé. Restaura-nos hoje através da Tua presença. Eu te peço agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você puder, gostaria que por um minuto você colocasse sobre os seus pés toda a igreja, as pessoas que estão aqui na frente também. A igreja, feche os olhos um minuto. Vocês que estão aqui no altar, irmãos, abrace eles, diga uma palavra para eles e eles podem voltar no seu lugar. E vamos declarar como igreja essa noite esta canção. Vamos declarar. E se eu passar pelo vale, bem forte, igreja, eu acharei conforto em o amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é. E em teus braços
teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Levanta tua mão aos céus e dê a Jesus o seu melhor aplauso essa noite. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte essa noite?